Fala, fisioterapeuta, seja bem-vindo a mais uma aula sobre artigos científicos para basear e nortear nossos tratamentos da eletroterapia. Então, você está vendo essa aula aqui dentro do módulo de artigo científico baseado em evidências, tá? Do curso Descomplicando o Eletro. E nessa aula eu vou trazer para você o efeito do FES, né? A Functional Electrical Stimulation, né? O nosso famoso FES, né? A estimulação elétrica funcional, traduzido para o nosso português, ou estimulação elétrica neuromuscular, que você vai encontrar também dentro dos artigos científicos, tá? Então, esse artigo, que é a estimulação elétrica neuromuscular precoce para melhorar a força do músculo quadríceps após artroplastia total de joelho, um ensaio clínico randomizado, tá? Então, o objetivo desta investigação foi avaliar a eficácia, né, do FES no músculo quadríceps, iniciada 48 horas após a artroplastia total do joelho, como um complemento à reabilitação padrão. Tá? Então, nós sabemos que quando você tem uma lesão, ou um paciente seu tem uma lesão por muito tempo, que perdura por muito tempo, ou tem um trauma muito severo ali, agudo nessa região onde ele lesiona, ou tem ali um pós-operatório, né? Teve uma cirurgia, teve uma incisão cirúrgica, teve corte, né? Teve que introduzir ali a câmera para fazer artroscopia, há a presença de inibição artrogênica, né? Então, o FES, corrente russa, corrente alça, na sua eletroestimulação, ela tem o princípio aí de tentar inibir essa inibição artrogênica, né? Então, só para relembrar um conceito básico aí que há dentro da fisioterapia ortopédica para você, quando for tratar seus pacientes ou for pensar em utilizar essas correntes, você lembrar que há a possibilidade de você utilizar essas correntes de eletroestimulação, né? Não é eletroanalgesia, para recuperar seus pacientes mais rápidos, devolver a funcionalidade, devolver a força muscular, o tônus muscular, a simetria muscular e quebrar essa inibição arterogênica mais rápido, tá? Então, esse estudo aqui, ele trouxe como método 66 pacientes com idades entre 50 e 85 anos, né? E planejado uma ATQ unilateral primária, tá? Então, essa foi a técnica cirúrgica, né, que foi utilizada na artroplastia total de quadril e foram aleatoriamente designados para receber reabilitação padrão controle ou a reabilitação padrão mais a estimulação pelo FES no músculo quadríceps após 48 horas, tá? Então, há essa esses dois grupos, né? Então, onde houve o controle, né? A reabilitação padrão controle, aonde recebeu ali exercícios de fortalecimento sem utilização do FES, exercícios de ganho de ADM, mobilização patelar, tá? Enfim, os exercícios aí e as condutas básicas da fisioterapia, e o outro grupo recebeu o tratamento padrão também dessa mesma forma, só que agregou aí o FES na sua prática clínica para tentar ver se há essa evidência, essa diferença ou há essa melhora, né, de você progredir mais rápido na terapia, tá? Então, a FES, né, ela foi aplicada 2 vezes por dia na intensidade máxima tolerável por 15 contrações, tá? Então, sempre eu digo, né, o FES, a corrente russa ou a corrente alça, na sua eletroestimulação, ela tem uma propriedade diferente na questão do tempo, né? Então, quando você vai aplicar uma eletroanalgesia, você calcula a sua terapia baseada no tempo total ali que você está querendo aplicar ou desenvolver aquela terapia pela esse agente eletrofísico, tá? Então, nas correntes de eletroestimulação são diferentes. Nós vamos se basear na nossa terapia pelo número de contrações que você quer fazer e não pelo tempo total que você coloca no aparelho, tá? Então, é um pouquinho diferente. Você tem que ter esse controle um pouco diferente, saber disso para aplicar na sua prática clínica as correntes de eletroestimulação, tá? Então foi dados para então ele foi, né, feito ali a intensidade máxima por 15 contrações, dados para a força muscular, desempenho funcional e medidas de autorrelato foram obtidos antes da cirurgia e também na, na terceira na terceira semana ali e meia, na sexta semana e meia, na 13ª semana, 26ª e a
52 semanas após a cirurgia, tá? Então, houve essa medição desses quesitos antes e depois, nessas semanas aí dentro desse estudo, tá? Para correlacionar se houve ou não melhora. Então, qual foi os critérios de exclusão desse artigo, né? Pacientes que tinham hipertensão não controladas, diabetes não controladas, índice de massa corporal maior que 35 quilos, deficientes neurológicos significativos, né? Osteoartrite de joelho contralateral, né? Conforme definido por dor maior que 4/10, né? Com atividade, outras condições ortopédicas instáveis de extremidades inferiores, tá? Então, a intervenção após a cirurgia, a reabilitação padrão para os pacientes internados começou no primeiro dia de pós-operatório, como eu vou mostrar para você mais para frente, tá? E continuou 2 vezes ao dia por 3 dias. Todos os pacientes receberam o mesmo protocolo de reabilitação padrão. Então, foi o que eu te falei: mobilização patelar, mobilização de membros inferiores, de joelho ali, de quadril, alongamento, fortalecimento, tá? Mas o grupo que não era controle recebeu o FES como um agregador ali para ter essa comparação, tá? Então, o grupo de intervenção do FES, né, que é a estimulação elétrica neuromuscular, também recebeu 6 semanas de tratamento com o FES em casa, que começou no segundo dia após a artroplastia total de joelho, tá? Então, esse foi o aparelho FES, um aparelho americano. Esse estudo ele foi realizado, tá, nos Estados Unidos, não é um estudo brasileiro. Então, esse foi o modelo que foi utilizado para disseminar essa corrente elétrica aí no paciente, tá? E essa aqui é uma foto para você ver como foi feito o tratamento em casa nessas 6 semanas, 2 vezes por semana. Então, os pacientes levaram ali o aparelho para casa e aplicaram esse FES, né, em casa para poder fazer essa terapia. Você vê que tem uma resistência ali, ó, como se fosse um teraband ali preto perto do pé dele, onde está sendo aplicada essa corrente FES, tá? Para poder fazer a contração muscular. Então, esse foi o método de aplicação onde eles ensinaram os pacientes, tá? Então, o tamanho do eletrodo, para relembrar para você, para eletroestimulação é importante, por quê? Porque ele tem um efeito direto na densidade da corrente. Eletrodos pequenos, muito pequenos, resultam em uma alta densidade de corrente e pode causar estimulação dolorosa antes de atingir uma contração muscular suficiente para permitir o fortalecimento muscular. Então, é muito o que eu digo sobre a relação de você aplicar a eletroestimulação na prática clínica. Se você ainda não aplicou nenhum aparelho, você aplique corrente FES, a corrente FES, a corrente russa e a corrente ALCE, para você ver a diferença de uma frequência de média frequência e de baixa frequência, para você ver a questão da penetração da corrente na pele ali, no tecido alvo onde você quer tratar, na articulação onde você quer tratar, para quando você for aplicar no seu paciente, você saber, né, mais ou menos, apesar de ser muito subjetivo, né, essa sensação de paciente, para você ter uma noção, né. Então, quando você pega eletrodos muito pequenininhos, você vai ter essa alta densidade e também, como você viu lá na foto que eu te mostrei, né, que tem ali eletrodos muito grandes, você vai haver, na verdade, uma dissipação muito grande dessa corrente elétrica. Então, eu utilizaria na minha prática clínica eletrodos um pouco menores que esse aí, tá? Não tão grandes, para quê? Para que não ocorra aí essa dificuldade da impedância com a pele ali e essa onda se dissipar. Então, eu utilizo na minha prática clínica eletrodos um pouco menores, porque esse grande também tem essa proporção inversa da corrente aí, ela não ser tão alta e ser mais baixa em relação a eletrodos medianos, tá? Então, só para você lembrar, né, e quais foram os parâmetros que foram utilizados nesse aparelho, foi 50 Hz, 250 microsegundos, o tempo ON, que é aquele tempo de sustentação que vai ocorrer a contração muscular, foi de 15 segundos, mas eles relatam que desses 15 segundos você tira 3 segundos, que é o tempo do rise, né, daquela subida. Lembra que tem o rise, tempo on, o decay e o tempo off, que é o tempo de descanso, né? Então, o rise, que foi aquela rampa de subida, foi 3 segundos. Provavelmente, como eles não colocaram aqui no trabalho o tempo do decay, também deve ter sido 3 segundos, descontado desses 45 segundos, tá? Então você vê que ele usa ali uma proporção daquele 1:3, né? São pacientes com pós-operatórios imediatos, estão com a musculatura enfraquecida, com uma inibição artrogênica muito alta, né? Então não tem ali tanto controle muscular, força muscular, então você tem que começar naquela relação de 1:3, descendo 1:2, até 1:1, para você ir evoluindo na sua terapia, tá? Então, os resultados é que houve uma tendência à diminuição da EVA do paciente, né?
E esse aqui também ele fala no sentido de que 526 pacientes agendados, né, para essa artroplastia total de joelho no Hospital Universidade de Colorado foram avaliados quanto à elegibilidade para participar desse estudo. Então, esse estudo ele demorou em torno de uns 3 ou 4 anos, se eu não me falha a memória para te falar sobre esse caso, desse estudo, né? Não lembro o ano certinho para te falar, mas ele demorou um certo período. E 59 pacientes não puderam ser contatados, 365 não preencheram os critérios de inclusão e 36 recusaram a participar. Então você vê que foram muitos pacientes que eles tentaram ali para enquadrar dentro desse estudo, mas foram muitos as exclusões aí desses pacientes. É um estudo que eles tentaram buscar o máximo possível de números, mas conseguiram só aquele que eu te falei no começo, 66, tá? Então, a adição do tratamento de fez aos músculos quadríceps atenuou efetivamente a perda de força do quadríceps e melhorou o desempenho funcional após o procedimento cirúrgico, tá? Então, ele traz para a gente que você utilizar o fez no seu tratamento de pós-operatórios ortopédicos, que há essa perca de força muscular, essa perca de tônus muscular, essa perca de funcionalidade, né? E essa inibição artrogênica que fica ali instaurada nesse pós-operatório, ele atenuou ali e não deixou que ela despencasse ali e caísse muito essa força muscular. Então ele teve ali um resultado satisfatório comparado com o grupo controle, tá? Embora os efeitos tenham sido mais pronunciados clinicamente significativos no primeiro mês de pós-operatório, a cirurgia, os benefícios persistiram por um ano após a cirurgia, eles trouxeram essa evidência também, tá? Então aqui eles concluíram que a adição de fez no músculos quadríceps, iniciada dentro de 48 horas após a ATJ, né, que é a técnica que foi o procedimento cirúrgico, mas é a artroplastia total de joelho, atenuou a perda de força do músculo quadríceps na terceira e meia semana após a ATQ e melhorou o desempenho funcional. Os benefícios do tratamento persistiram por um ano, tá? Então, esse é um dos artigos que eu vou trazer para você sobre a eletroestimulação também, falando que você deve, né, e tem que utilizar baseado em evidências científicas para nortear os seus tratamentos. Então, aqui eu trouxe o estudo, trouxe os parâmetros que foi utilizado, como ele foi utilizado nesse paciente, né? Como eu utilizaria no sentido dos eletrodos um pouquinho menores, né? Posicionaria também um pouquinho melhor aqueles eletrodos referente à posição anatômica ali, acho que está muito perto ali de tendões, eu colocaria um pouquinho mais ali em fusos musculares, tá? Para ter maior efeito nesse paciente. Mas espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado e que tenha te dado segurança para você aplicar o aparelho FES na sua prática clínica para reabilitar os seus pacientes. Há evidências, há comprovação científica que funciona e tem efetividade na nossa prática clínica. Um abraço e eu vejo você na próxima aula.